Você permaneceria fiel a Cristo se morasse exatamente no lugar onde Satanás estabeleceu o seu trono? Parece impossível, mas foi essa a realidade da igreja de Pérgamo. Eles enfrentaram perseguições, viram irmãos morrer pela fé, e mesmo assim, Jesus disse: vocês permanecem fiéis ao meu nome. No entanto, havia um problema. A perseguição não destruiu aquela igreja. Quem quase conseguiu foi o compromisso com o pecado. Hoje vamos descobrir por que uma igreja tão corajosa recebeu uma das advertências mais severas do Apocalipse. A paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou Carlos Aquino, bem-vindo à série Revelando o Apocalipse, temporada 2, episódio 3, a Carta de Pérgamo. No final deste vídeo, você entenderá por que Pérgamo era chamado de lugar onde Satanás habita, quem era Antipas, o que significa a doutrina de Balaão e a dos Nicolaítas, porque Jesus se apresentava com a espada afiada de 2 gumes e o significado do maná escondido e da pedra branca. Depois da carta a Esmirna, Jesus agora fala a Pérgamo. Enquanto Esmirna sofria a violência do império, Pérgamo enfrentava uma batalha mais sutil e perigosa: a sedução, a infiltração e o compromisso com o mundo. Nem sempre Satanás usa a espada. Às vezes ele prefere o conforto, o prestígio e a falsa tolerância. Pérgamo era uma das cidades mais importantes da Ásia Menor, capital política, centro intelectual e religioso. Possuía a segunda maior biblioteca do mundo antigo e foi dali que surgiu o pergaminho. Mas também era uma das mais idólatras. Havia templos a Zeus, Atena, Dionísio e Asclépio. O gigantesco altar de Zeus dominava a Acrópole como um trono. Pérgamo foi a primeira cidade da Ásia a construir templo oficial para o culto ao imperador. A César é senhor não era apenas política, era adoração. Quem recusava podia perder tudo, inclusive a vida. Por causa disso, Jesus afirma: sei onde você habita, onde está o trono de Satanás. Esse é um versículo muito debatido. Alguns apontam para o enorme altar de Zeus. Outros ligam ao templo de Asclépio, cujo símbolo era a serpente. Mas a interpretação mais forte e coerente com o contexto é o culto imperial. Pérgamo era um dos principais centros de adoração a César. Ali, a pressão para confessar César é o Senhor era constante. Independentemente da identificação específica, a mensagem é clara. Pérgamo concentrava idolatria, poder político e oposição ao reino de Deus. Mesmo assim, os cristãos permaneceram firmes. Antipas, quem foi ele? Jesus menciona Antipas e o chama de minha testemunha fiel. A palavra aí é mártires, daí veio mártir. A tradição conta que ele foi condenado por se recusar a adorar César, colocado dentro de um touro de bronze aquecido. Os detalhes da tradição são posteriores, mas o texto bíblico é claro: Antipas entregou a vida por Cristo. Enquanto muitos negam Jesus para salvar a própria vida, Antipas preferiu perder a vida para não negar o seu Senhor. Tudo até aqui parece admirável, mas Jesus diz: tenho, porém, contra você
algumas coisas. Não eram todas as pessoas da igreja, mas ali haviam pessoas ensinando falsas doutrinas. Entre elas, a doutrina de Balaão e a doutrina dos Nicolaítas. Balaão não conseguiu amaldiçoar Israel, então encontrou outro caminho: corromper o povo por dentro, misturando idolatria e imoralidade sexual. A mesma coisa estava acontecendo em Pérgamo. Alguns cristãos estavam servindo Jesus sem abandonar completamente o mundo. Os nicolaítas defendiam concessões semelhantes, participar de festas pagãs e ainda se considerar fiéis a Cristo. Jesus rejeita completamente essa ideia. A graça nunca foi licença para o pecado. Paulo escreve: não vos conformeis com este século. Pedro afirma: sede santos em toda a vossa maneira de viver. Tiago declara: a amizade do mundo é inimizade contra Deus. O cristão vive no mundo, sem pertencer ao sistema do mundo. Foi isso que Pérgamo estava esquecendo. Imagine um navio. Ele foi feito para navegar no mar. O problema não é o navio estar na água. O problema começa quando a água entra no navio. A igreja vive no mundo, mas quando os valores do mundo entram na igreja, ela começa a afundar. Jesus se apresenta como aquele que tem a espada de dois gumes. Em Pérgamo, o governador romano possuía a jus grade, o direito de condenar à morte. Mas Jesus afirma: quem realmente possui a espada sou eu. Roma pode tirar a vida. Cristo decide o destino eterno. Aos vencedores, Jesus promete o maná escondido, o verdadeiro alimento que satisfaz eternamente, e também uma pedra branca com um novo nome. No mundo romano, a pedra branca podia significar absolvição, acesso a banquetes ou vitória. A imagem aponta para a aceitação, comunhão e um relacionamento pessoal e eterno com Cristo. A mensagem de Pérgamo continua atual. Hoje não temos templos a Zeus, mas temos outros altares. O sucesso a qualquer preço, a fama, o dinheiro, o prazer e a aprovação das pessoas. A pergunta continua a mesma: estamos influenciando o mundo ou o mundo está influenciando a igreja? A fidelidade a Cristo nem sempre exige morrer como Antipas morreu, mas sempre exige morrer para o pecado. A igreja de Pérgamo era corajosa, permaneceu firme na perseguição, mas começou a tolerar falsas doutrinas. Jesus elogiou a perseverança, corrigiu a tolerância ao pecado e prometeu recompensa aos que permanecerem fiéis. A maior ameaça nem sempre vem de fora. Às vezes, ela entra pela porta da acomodação. Se esse estudo fortaleceu sua fé, curta e compartilhe, comente. Eu quero permanecer fiel até o fim. Inscreva-se e ative as notificações. No próximo episódio, estudaremos a carta a Tiátira e falsa profetisa Jezabel. What have they done? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo. We have heard your Deus warning, Lord. permitir. Grant us the strength to repent and walk in your light.